Vamos começar agora o módulo 2, onde a gente vai abordar bastante sobre edição de imagens e a montagem do arquivo de impressão, que é o documento que você vai enviar para nós, para a gente imprimir, certo? Então, para vocês fazerem isso, vocês vão ter que aprender passo a passo aqui dentro do Canva como que faz, como que você deve fazer para entregar um arquivo correto, para que a gente consiga um resultado final excelente. Eu gosto de resultados excelentes. Não gosto quando eu pego o arquivo para a gente fazer a impressão e você vê que um resultado ali que está muito longe da possibilidade que a gente consegue chegar. Então eu quero aprofundar bastante com vocês algumas questões para que quando você for montar o seu arquivo de impressão, você tenha um resultado final incrível, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre o Canva, tá? O Canva é uma ferramenta incrível, gente, é uma ferramenta muito legal. Ela consegue, além de te ajudar a desenvolver os seus arquivos, desenvolver o seu design, ela tem todo uma organização de arquivos que você pode fazer em pastas, elementos que você consegue trazer para dentro do seu design. Você inclusive vai conseguir fazer adesivos só com os elementos do Canva, muitas vezes sem nem precisar fazer com inteligência artificial. E os elementos do Canva são imagens muito boas, com excelente resolução, mas nós teremos algumas limitações para o plano gratuito, tá? Então é aqui que vai determinar uma coisa ou outra e eu vou explicar quais são as limitações, tá? Dá para fazer na conta gratuita? Vou dizer que dá. Vai dar para você mandar, fazer tudo sem você vai ver que você não vai gastar R$ 0 para você criar o seu primeiro arquivo. Mas o plano Premium, obviamente, vão ter mais elementos, você vai ter mais liberdade para fazer algumas coisas, tá? Eu vou dar as limitações aqui para você e como a gente faz as coisas. Por exemplo, um dos exemplos que o plano gratuito não vai oferecer é uma ferramenta que a gente utiliza no plano pago, que é remover o fundo das imagens. E eu já testei diversos e diversos outros aplicativos gratuitos que por aí nenhum se aproxima do que o Canva faz. Eu não sei bem a fundo, mas eu acredito que ele utiliza a ferramenta do Remove BG. Eu acho que eles fizeram alguma integração, me corrija se eu estiver errado, mas o Remove BG é uma ferramenta online, eu não vou indicar ela porque, infelizmente, quando você usa a ferramenta gratuita dela, ela te entrega a imagem com baixa qualidade. Então, como eu te falei, eu não quero que vocês façam, eu não quero trabalhos finais sem tanta qualidade, a gente quer fazer tirar o máximo do DTF UV aqui, tá. Então vamos abordar bastante algumas coisas, e se você puder pagar pelo plano Premium, é R$ 34,90, acho que o plano inicial, avalia aí no momento que você tá vendo o curso. Simples, entra lá no Google, escreve Canva, você já vai ser direcionado para o site, não vou abordar isso aqui, como instala, como faz. Te indico você baixar o aplicativo, né, se você tiver na internet, ele vai te direcionar aonde faz o download, né, dependendo do seu sistema operacional, se é Windows ou se é Mac, certo? Então na internet tem bastante conteúdo sobre como fazer isso, então eu vou deixar para vocês pesquisarem, tá bom? Vou abordar bastante aqui mais a parte de como a gente trabalha as imagens. Então tentem, se você puder pagar, já pega o plano Premium, que você vai ter várias ferramentas e elementos disponíveis, certo? Mas se você não tá com dinheiro ainda para iniciar isso, tá querendo testar, dá para testar aqui com o plano gratuito, tá? Se você conseguir depois ir progredindo, né, conseguindo fazer projetos, vender seus projetos, vai pagando o plano Premium que você vai ver que se paga, tá bom? Agora vamos começar a desvendar um pouco a a ferramenta. Pessoal, antes da gente começar, eu preciso mostrar como se funciona, a impressão dos adesivos. Vai ser essencial pra vocês entenderem os próximos passos. Então, como nós aqui da Graviarte fazemos a venda dos adesivos para vocês, certo? Então vamos lá. Após vocês desenvolverem as suas imagens, vocês vão aprender aqui a editar, a montar seu arquivo de impressão. Quando você finalizar isso, tiver seu arquivo de impressão pronto, certo?
eu vou mostrar, obviamente, isso lá para frente, mas vocês vão compartilhar com a gente esse arquivo. Vai ser gerado um link, você vai enviar para nós através do WhatsApp, certo? E aí, através desse link, nós vamos fazer a impressão para você. Agora, você precisa entender que existem dois formatos de venda que vai determinar como você vai abrir o seu arquivo de impressão. Então, vamos lá. Nós vendemos em um primeiro formato para quem precisa de menos adesivos, para quem quer testar, para quem está começando, para quem não quer muito adesivo ainda. A gente vende por unidades menores, que é por folha. Então, a nossa folha tem uma largura e tem uma altura. Então, a gente vende ela numa largura de 40 centímetros de largura e 30 centímetros de altura. Isso é próximo a uma folha A3, tá? Um outro tipo de formato que a gente vende é por metro. Então, como funcionaria o metro? Seria 40 centímetros de largura por 100 de altura. É possível comprar quantos metros você quiser, mas a gente divide os arquivos por metro. Então, quando a gente iniciar agora aqui, eu vou ter que abrir um arquivo, certo? Para a gente começar a jogar todas as imagens que a gente quer ali dentro, formatar essas imagens, fechar o arquivo e mandar o link para mim de compartilhamento. Tá? Nós vamos abordar tudo até o fim. Então aqui, esse é o nosso site, né, tá? www.graviarte.com.br. Já indico vocês já entrarem lá, dão uma olhada. Eu já tenho muitas cartelas desenvolvidas lá, com muitas imagens. Então vocês já podem ver mais ou menos o que a gente pode conseguir de resultado final, até estimular vocês a desenvolver algumas coisas parecidas, certo? Então entre no nosso site, já dá uma olhada e ali já tem o nosso botãozinho do WhatsApp, facinho. Então entrou na Graviarte, clica no botão do WhatsApp e lá você vai ter contato diretamente com a nossa equipe de atendimento, certo? Eu vou explicar depois como é que vocês vão fechar esse arquivo e enviar tudo para nós, certo? Aí a questão ali da gente conversar sobre, né, os dados de envio, pagamento, né, pagar por Pix, cartão de crédito, e ali junto no atendimento a gente vai direcionar vocês. Agora, eu gostaria que você chegasse no atendimento já com a gente com toda essa compreensão que eu estou falando aqui, certo? Até para a gente poupar o nosso atendimento e ser muito direto no que a gente precisa. Então, a gente precisa receber os arquivos de impressão organizados, certos, para que a gente não tenha problemas depois, porque imagina, você monta um arquivo errado, a gente faz a impressão, a gente não pode ficar não cobrando esses custos de vocês. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção na montagem do arquivo para que não haja nenhum tipo de perda financeira, né? Ou que você monte o arquivo errado, chegue o adesivo errado e você perca o trabalho, tá bom? Então, vamos prestar bastante atenção. E eu vou iniciar aqui mostrando como é a parte inicial do Canva, certo? Aí a página, você vai criar uma conta, tudo bonitinho, e vai entrar meio que nessa página. Aonde que eu vou, Felipe, para começar o arquivo? Você vai vir aqui nesse maisinho. Se você tiver no aplicativo, eu estou no aplicativo. Se você tiver no navegador, você tem que vir e colocar um novo projeto, tá? Vou começar por aqui, mas aqui a estrutura vai ser parecida. Ele já te dá diversas. Aqui, quando a gente clica no mais, a gente vai abrir o arquivo, certo? Para a gente começar a jogar as imagens. Preciso de um tamanho específico. Acabei de falar para vocês que eu vendo em dois formatos. Então, é aqui que a gente determina qual o formato que eu quero. Eu recomendo você começar com uma folha, e se você vê que seu arquivo vai ficando muito grande, eu vou ensinar você a abrir um segundo arquivo, pega tudo que você pegou aqui e joga para o outro, e aí você pode abrir por metro. Então, sempre começa por folha, até para você ir se familiarizando com o programa, e vamos começar a trabalhar. Como é que faz? Clicou aqui, tamanho personalizado, certo? Vai abrir essa caixa aqui. Nessa caixa, ele vai te dar todas essas opções de como você quer trabalhar. Você quer trabalhar com pixels, com polegadas, com milímetros ou com centímetros. Centímetros, sempre centímetros, porque nós aqui trabalhamos com centímetros. Tudo é muito mais fácil para a gente trabalhar com centímetros. Vocês vão entender que vocês vão precisar medir a superfície, para entender qual é o tamanho do adesivo, eu preciso saber qual é o tamanho da superfície que eu preciso colar. Nós vamos ensinar isso tudo para vocês. Mas, então, por isso que eu estou dizendo, trabalhar com centímetros, porque depois, daqui para frente, nós vamos sempre trabalhar com centímetros, tá? Você vai abrir o tamanho de uma folha, que eu acabei de falar lá para vocês, que é 40 centímetros de largura por 30 centímetros de altura. Cria esse design.
Legal. Vamos entender aqui. O que aconteceu? Criei um documento, criei uma folha, certo? Essa folha tem 40 centímetros de largura por 30 centímetros de altura, certo? Então, como é que a gente trabalha? Tudo que couber aqui dentro dessa folha é o que vai ser impresso, certo? A impressora vai vir, é uma impressora, vocês vão ver como é que ela funciona, eu vou ensinar isso para vocês, mas ela vem, ela imprime aqui, certo? Os designs que você organizar, da forma que você organizar, nos tamanhos que você organizar, tá? Por isso que é muito importante abrir já o arquivo no tamanho 40 centímetros de largura por 30 centímetros de altura, porque esse é o tamanho da nossa folha. É assim que a gente trabalha, é assim que a gente faz a venda das impressões, tá bom? Felipe, já quero abrir um arquivo de 1 metro. Só vim aqui de novo, tamanho personalizado, 40 por 100 centímetros. Criar. E aqui você tem 1 metro de impressão, tá? Você vai poder comprar uma folha, 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, certo? A partir de um certo momento é melhor você começar a comprar metro. 1 metro, 2 metros, mas você também vai poder comprar 1 metro e uma folha. Vocês vão entender que às vezes você vai precisar ir organizando dessa forma para chegar na quantidade às vezes que você quer. Então, a gente sempre vende por valores fechados. Então, é 1 metro ou uma folha, certo? Não tem valores quebrados. Então, você vai ter que. E durante o desenvolvimento aqui do arquivo, você vai saber se você vai precisar de uma folha, de 1 metro, tá? Eu vou ensinar isso para vocês para saber a quantidade de impressão que eu vou precisar. Então, vocês mesmos já vão saber quanto vocês vão gastar na impressão, porque eu vendo esses formatos fechados. Então, tudo que couber aqui dos seus designs, você vai pagar R$ 40. Tudo que couber no outro design, você vai pagar R$ 127, tá bom? Esses são os valores que a gente está cobrando hoje. Se houver alteração, por isso que eu peço para entrar sempre no WhatsApp, porque pode haver aumentos e alteração nesses valores, tá bom? No momento atual, esses são os valores que você vai pagar. 127 no metro, R$ 40 na folha, tá? Então vamos iniciar. Como é que eu inicio o trabalho aqui? Primeira coisa que eu vou fazer. Primeira coisa antes de iniciar qualquer trabalho. Você vai clicar na tela, certo? Vai abrir essa caixa aqui em cima. Você vai clicar aqui, que aqui a gente vai trocar a cor do fundo. Eu gosto desse amarelo, certo? Por que que eu vou colocar o documento nessa cor? Eu quero, sempre que eu estiver trabalhando, todo momento que eu estiver trabalhando, eu quero estar avaliando a transparência da imagem, certo? Eu preciso saber se ela tem algum defeito. Vocês viram ali no último módulo, no final do último módulo, a gente fez a Pantera, que inclusive eu vou utilizar esse exemplo para a gente resolver. E ele veio com uma linha. Se eu não trocar o fundo para amarelo, eu não teria identificado aquela linha porque ela é branca. E se eu estivesse trabalhando com um documento na cor branca, você concorda comigo que ele vai sumir, certo? Eu vou fazer o upload aqui, vocês vão ver. Na verdade, eu vou fazer isso agora. Vamos pegar essa pantera que a gente criou. Olha como eu gosto de trabalhar. Vou dando os canais, tá bom? Comandos e forma que eu trabalho, mas cada um trabalha de um jeito, certo? Eu posso vir aqui, eu gosto de fazer assim, abro a pasta onde está o documento, eu pego essa imagem e eu literalmente arrasto aqui para dentro, certo? Olha lá, a imagem já está aqui. Já fez o upload. Outra forma de fazer upload, você vai vir aqui, upload, fazer upload e buscar dentro da pasta o documento que você quer, clicar em abrir, certo? Ele vai fazer o upload e vai subir a sua imagem para cá. Certo? Então, a imagem sendo carregada aqui, vamos começar a trabalhar ela. Então, vocês agora já começam a entender que qual a necessidade de eu colocar o fundo de uma cor diferente. Eu falei o amarelo porque para mim é que mais se destaca, mas você escolhe a cor que você quiser e muitas vezes você pode mudar a cor do background do fundo, porque a imagem às vezes tem um amarelo e pode confundir. Então troca por outra cor, um cinza, tá? Isso tanto faz. Isso é para te ajudar a visualizar a transparência da imagem. Olha o que está acontecendo com essa imagem. Se você mandasse isso para impressão, esse adesivo vai ser impresso com essa linha branca em volta. É um problema? Olha, neste caso, com uma tesoura, porque você vai receber aquela folha, né? Você vai ter que recortar esses adesivos depois.
Então, na tesoura você até conseguiria tirar aqui, mas vai te dar trabalho. Então, vamos resolver isso na arte, né? E aquilo que eu falei, eu quero arquivos legais, eu quero que vocês enviem arquivos muito bons. Neste caso, como é que você resolve? Você vai ter, aqui eu já vou explicar duas coisas, como resolver isso e como a gente já começa a preparar a imagem para colocar o tamanho certo. Então você vê que quando você coloca a imagem aqui, você passa o mouse em cima, ela mostra uma linha roxa. Avalie bem essa linha roxa, isso aqui é muito, 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 muito importante. Senão seus adesivos vão sair em tamanhos todo errado. Então isso aqui é essencial para você entender o próximo passo. Colocou o mouse em cima, você vê que tem uma linha roxa delimitando o que o Canva está compreendendo de tamanho. Ele não compreende a imagem em si, ele compreende esta linha roxa, certo? Agora eu vou te falar uma coisa. Vou te dar um comando já. Segura o Ctrl, o scroll do mouse, que é aquela rodinha. Ó, segura o Ctrl para cima, ó, você aproxima. Então, um comando aqui para vocês já aprenderem. Você concorda comigo que a imagem termina aqui, certo? E a gente chama isso de aresta. Essa aresta está distante. Então, se eu chegar aqui e falar assim, eu queria uma imagem de 10 centímetros, você concorda comigo que aqui tem um espaço? Ele vai contar, o Canva vai contar daqui, dessa aresta, até esta aresta. E aqui também tem espaço. Então, 10 centímetros é daqui até aqui. Então, a imagem tem menos que 10 centímetros. Se você às vezes precisa, eu falo isso porque às vezes tem superfícies que são exatas. Você precisa de um valor exato. Se eu fizer mais ou menos, vai ficar grande ou pequeno. Então, este passo é essencial para que a gente não tenha problema com tamanhos no futuro. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Você tem que pegar as arestas, tanto a aresta superior quanto a inferior, quanto a do lado esquerdo quanto do lado direito, e trazer, segura o Ctrl, o Scroll para aproximar, e trazer ao máximo que eu conseguir. Ó. Obviamente, se eu passar, eu corto a imagem. Cuidado, retorno um pouquinho, vem no limite, certo? Então eu sei que essa aresta, pega o limite da imagem, né? Qual é o limite da imagem? Esse dedo aqui. Qual é o limite da imagem de cima? Ó. Por isso que eu gosto de trabalhar com o zoom, porque você consegue afastar, isso aqui, deixa eu ver aqui se tem aqui. Então, trabalha assim, segura o Ctrl e Scroll. Traz. Agora, olha que legal. Você vê que tinha um problema aqui? Isso é uma ferramenta de corte do Canva. Então, ele já vai eliminar também tudo que tiver fora da aresta, ele elimina, inclusive a própria imagem. Então, chegue ao limite. E cuidado, eu vejo muitas pessoas errando aqui, porque às vezes vem aqui, passa um pouquinho, olha como vai ficar feia a imagem. Vai cortar, tá? Então tome cuidado aqui nessa parte, para você deixar no limite, mas não cortar a imagem. Agora vamos vir aqui para essa lateral, aqui é a parte mais próxima. Ó, já eliminei também aquela parte que estava errada da imagem. E agora vem aqui e traz a aresta. Certo? Bom, fizemos o primeiro passo. Resolvemos a questão das arestas para trazê-las próximas à imagem. Então agora eu te garanto que quando a gente mudar, que eu vou mostrar onde é que muda o tamanho, quando a gente mudar essa imagem para o tamanho que eu quiser, falar 10 centímetros, quando sair na impressão lá, quando a gente fizer a impressão, o adesivo vai ser contabilizado daqui até aqui, 10 centímetros de altura, tá? Como é que eu mudo o tamanho? Vamos lá. Sempre que você quer mudar o tamanho de uma imagem, de um elemento, você deve clicar no elemento que você quer editar. Então, cliquei. Você viu que mudou e apareceu algumas ferramentas aqui em cima. Você vai subir aqui no botão posição, certo? E aqui em cima tem que estar clicado no botão organizar, certo? Vai abrir essa caixa de ferramentas. Vamos tentar entender essa caixa. Vamos aqui para baixo. Vamos trabalhar só com tamanho aqui. Não estou falando isso aqui ainda. Isso aqui depois a gente vai trabalhar de uma outra forma. Então, nessa questão aqui, agora nós vamos trabalhar aqui. Definindo a largura. E agora presta atenção que eu vou falar. Largura ou altura. Certo? É uma dúvida muito, muito, muito frequente isso aqui. Você não pode escolher, e agora aqui a gente já vai aprender. Uma imagem só vai poder, não pode ser escolhida a sua largura e sua altura de forma definitiva, porque senão olha o que acontece. Eu quero que essa imagem tenha 10 centímetros de altura
por 10 centímetros, por 12 centímetros de largura. Ele cortou a imagem, certo? Então, lembra que eu te falei. A ferramenta compreende tamanho através das arestas. Então, se eu quiser exigir que tenha 10 por 15, por exemplo, eu quero exigir que seja assim, vai ser essa imagem, toda cortada. O programa corta, tá? Então, como eu devo trabalhar? Como eu devo pensar? E isso eu vou dizer, a forma de pensar aqui vai determinar ali se o adesivo vai caber direitinho na superfície que você quer colar. Então, vamos dar Ctrl Z, que a gente retorna. Ctrl Z, retornei. Vamos refazer isso aqui. Vem em posição, ele saiu, então clique em posição, organizar, e você vai fechar este cadeado. Mantenha sempre o cadeado fechado. Muito comum a gente esquecer o cadeado aberto aqui, porque ele sempre está aberto. E escrever os números aqui, e aí ele faz aquilo, ele corta. Então fecha o cadeado, e aí que vem a parte mais importante, eu vou te dizer, vamos prestar muita atenção aqui, porque essa é a parte mais importante para determinar o tamanho correto da sua imagem. Errou aqui, vai chegar um adesivo tamanho errado. Ele não tem volta, perdeu, não tem o que fazer. A impressão vai ser perdida ou você vai ter que usar ela de outra forma, tá? Vai chegar no tamanho. Então, aonde acontecem os erros principais? Aqui, de tamanho, principalmente é aqui. Então você vai precisar entender, você vai entender uma coisa, ó. Toda vez que eu mudar a largura, vamos pôr 5, a altura automaticamente vai mudar, certo? Se eu mudar a altura, 5, automaticamente a largura vai mudar. Isso é obrigatório porque é preciso manter a proporção da imagem. Se a altura estiver nesse tamanho, eu preciso reduzir a largura também proporcionalmente para a imagem não distorcer, tá? Então, tá, Felipe, mas como é que eu vou saber? Você vai ter que medir a superfície que você vai colar. Então, já te dou uma dica. Vamos dizer que você quer colar numa capinha de celular. Então, já imagina, uma capinha de celular tem um formato mais retangular, certo? Então eu preciso controlar a altura e a largura, eu preciso saber qual é essa superfície. Nós vamos abrir aqui depois um arquivo para você entender isso. Vou abordar bastante tamanho de superfície para a gente encaixar as imagens. Então, assim, eu preciso entender qual é a superfície, qual dimensão eu preciso utilizar, se é a largura ou a altura, qual é a minha limitação maior, entende? Então, geralmente, capinha de celular, a limitação maior é a largura. Eu tenho uma largura máxima ali, mas depende muito da imagem. Então, aqui você define qual é o tamanho correto. Então, vamos dizer que sua capinha tenha 4 centímetros, estou chutando, tá? 4 centímetros de largura por, sei lá, 7 de altura. Então, eu tenho que fazer um adesivo que no máximo não pode ultrapassar de 4 de largura. Não pode. Aqui eu já estou no limite. 4 centímetros é o limite. Eu já estou nos limites da borda. Eu ainda recomendo você colocar 3, sei lá, 3,5. Depende do quanto você quer deixar ele afastado um pouco da borda. E aí você já vai ter o tamanho da altura. Esse é o tamanho obrigatório da altura se você quiser uma largura de 3. Então, esse tamanho de altura, você precisa entender se a superfície onde você vai colar é ideal, é o suficiente, ou vai ultrapassar ou vai ficar pequeno, tá? Isso vocês precisam entender, vocês precisam compreender para definir qual o tamanho da imagem. Então, para isso, é definir primeiro o tamanho da superfície que você vai colar. Então, aí o exemplo que eu dei na capinha de celular, 4 por 7, essa é a minha superfície. Ah, eu quero dar uma borda, né, de segurança ali para não ficar muito próximo. Então, eu vou trabalhar ali com 3 centímetros, aí aqui obrigatoriamente nesta imagem, porque cada imagem tem uma altura e uma largura diferente, cada imagem se ajusta de uma forma diferente. Então, define primeiro qual é a largura máxima do que você pode e a altura máxima que você pode. Agora vamos para um próximo passo. Agora nós precisamos organizar as imagens que a gente quer. Eu vou replicar essa só para a gente ter como exemplo. Depois a gente vai jogar mais imagens aqui para vocês verem outras edições que eu quero fazer e mostrar para vocês. Tá? Mas inicialmente eu quero mostrar para vocês posicionamento. Tá? Como é que eu organizo isso aqui dentro do documento, certo? Então você vai entender aqui que existem linhas verticais, linhas orientais, né, que são guias, na verdade, para orientar onde que está a imagem no documento. Então aqui a gente estaria totalmente no centro. Mas vamos dizer que a gente quer colocar essa imagem, quer começar a organizar o arquivo de impressão. Vamos colocar aqui que ela vai ter
4 centímetros de largura, certo? Vai ter 6 de altura. Vamos organizar essa imagem aqui. Como é que a gente faz? Para otimizar o máximo possível da folha de impressão, porque vocês vão pagar pela folha, certo? Então, otimiza o máximo possível. Então, a organização é muito importante para você colocar o máximo possível de adesivos, mas respeitando também sempre a distância entre um e o outro, para que você tenha facilidade, né, de corte depois e para que eles também não sobreponham um ou outro, tá? Então, Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui vamos utilizar as guias, ó. Então você percebe que ele vai travando, ele trava mais. Você aperta, segura e ele vai travando. Como é que eu vou dar a distância entre um e o outro? Você entende que aqui é a limitação entre eles, ó. Quando ele bate, ele trava, ó. Então aqui eu estou encostado esse com esse. Se você selecionar os dois, você até vê que a aresta, ó, tá um encostado no outro. Como é que eu resolvo? Como é que eu dou o espaço? Você vai aqui você pode pelo mouse, né? Mas aqui você não tem um valor exato. Mas você vai pelo teclado do mouse e você vai clicar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria meio centímetro. O ideal aí já para você colocar como distanciamento entre os adesivos. Tá, vou replicar tudo esse adesivo. Eu quero essa linha inteira só de adesivo de Pantera. Então eu vou Ctrl+C, Ctrl+V. Agora olha que legal. Quando eu determino a distância entre esses dois, ele já vai automaticamente reproduzindo essa distância aqui, ó. Então ele cria essa guia, ó, meio centímetro, para você deixar ele igual. Quero ir mais rápido. Seleciona todos que você quer, Ctrl+C, Ctrl+V e coloca. Ó, eu acredito que cabe só mais um agora. Ctrl+C, Ctrl+V, colocou. Certo? Você pode usar todos os limites aqui da folha, tá? A gente já coloca uma borda na impressão, então vocês pode encostar as imagens aqui. Só cuidado, atento para não ultrapassar, tá vendo ali? Que ele corta a imagem. Então tenta sempre trazer e bater no limite aqui, ó, ele trava. Agora vamos explicar uma outra ferramenta que pode ajudar bastante na organização. Vamos dizer que essas imagens, sei lá, eu não tivesse organizado elas direito, elas estivessem assim, já fica assim, tá vendo? Fica feio, fica ruim de cortar depois. Então eu vou ensinar como é que organiza isso. Você vai pegar essas imagens e você vai colocar o limite entre elas que você quer. Então eu quero que essa comece aqui e eu quero que essa aqui termine aqui, que é o limite da folha, certo? Você vai selecionar todos, vai vir em posição, organizar, horizontal, aqui. Então, quando você clica nesse botão, ele sempre vai organizar as linhas horizontais. Então, quando você estiver trabalhando com linhas horizontais, organização horizontal, clique em horizontal, olha o que ele faz. Para você entender de vez essa ferramenta. Se você terminar essa pantera aqui, por exemplo, vamos dizer que a gente terminou aqui. Vou selecionar ela de forma horizontal. Horizontal. Você entende que ela vai criar a melhor disposição entre elas, certo? Numa distância igual entre essa e essa. Então, por isso que eu sempre digo para otimizar, encosta aqui, seleciona tudo, posição horizontal. Tem tudo bonitinho. Ah, Felipe, como é que eu faço isso na vertical? Porque você vai começar a montar os arquivos aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos fazer na vertical para vocês verem. Ctrl+C, Ctrl+V. E eu boto assim. Às vezes eu não sei, será que vai dar tudo isso aqui de adesivo? Será que vai ficar muito perto, ó? Posição. Aí eu seleciono, se eu quero na vertical, a gente seleciona na vertical. Sempre as imagens que estão uma embaixo da outra, tá? Toma cuidado com arquivos que fiquem mais desorganizados, porque essas ferramentas podem bagunçar. Então, quando está bem organizadinho assim, isso aqui dá certo. Então, seleciona todas elas, posição, vertical. Vocês compreendem, olha aqui. Aqui a gente está numa questão que é o limite. É o limite. Entenda que, se você falar assim, não, eu vou fazer assim mesmo, você vai ter que pegar a tesoura e vai ter que passar entre esses com bastante cautela para não machucar o adesivo, tá? Ah, eu quero uma distância melhor, eu quero cortar com mais tranquilidade para não perder. Então apaga o último, pega esse aqui, joga ao limite aqui de baixo, vamos organizar de forma vertical, posição, vertical, entendeu? E olha lá, aqui ele me dá a melhor distância entre eles. Você pode pegar e começar a replicar. Eu quero essa cartela só assim.
E aí você vai reproduzindo, replicando. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Certo? Legal, né? Agora vamos abordar outras questões aqui importantes do adesivo. Vamos ver aqui, vamos continuar o trabalho. Você pode, olha que legal, olha que interessante. Você não precisa abrir um outro arquivo. Quero fazer uma segunda folha. Você vai vir aqui embaixo e vai colocar adicionar página. Vou colocar mais uma página de adesivos, tá? Vamos agora trabalhar um pouquinho com a ferramenta Canva mesmo, para vocês verem a infinidade de coisas que a gente tem aqui dentro que dá para a gente criar adesivos. Depois de vocês abrirem essa segunda página, vocês vêm aqui na sua barra da esquerda e clicam em elementos. Vamos já entender isso aqui. Aqui o Canva disponibiliza um monte de imagens, muitas imagens prontas, já editadas, recortadas, sem fundo, e imagens excelentes, tá? Ficam muito bonitas na impressão. Eu vou mostrar aqui para vocês como encontrar esses elementos e como fazer a pesquisa. Então vamos lá. Você clicou em elementos. Vem aqui nessa caixa de busca e escreve o que você quer. Vamos escrever borboleta. Vamos lá. Geralmente, se você aqui em cima, ele já mostra algumas imagens, tá? E ele divide as imagens em alguns formatos, tá? Ele chama de elementos gráficos, que é onde a gente vai usar, tá? É aqui que a gente vai usar, mas isso nada impede também de você pegar foto, tá? Também tem fotos muito bonitas já de borboletas, mas o que tem mais fácil aqui, porque borboletas é um elemento bastante buscado, mas alguns elementos você não vai achar assim com fundo recortado, tá vendo? Ó, tá tudo bonitinho. Então, mas olha que linda essa imagem. Você pode fazer um adesivo dessa imagem, tá? Ela tá pronta já. Os elementos do Canva estão prontos, mas obviamente você tem que analisar tudo aquilo que eu ensinei para vocês antes, então analisar o fundo, a transparência, certo? Você vai analisar tudo nessa imagem. Porque por mais que esteja no Canva, dá uma analisada, pode ser que tenha algum problema no arquivo. Então, olha as bordas, tá? Você precisa ver que tudo isso que tiver aqui vai ser impresso. Então, as bordas têm que estar bonitinhas, não tem nenhum problema, tá? Olha lá. Vai ficar muito bonito esse adesivo se você fizer. Se você colocar aqui ele, você já pode pegar ele, posição, sei lá. Vamos dizer que eu quero, agora é a altura, 10 centímetros de altura. Eu tenho a largura boa lá, eu quero uma caneca, por exemplo, tem uma largura melhor do que uma altura. Então eu me defino mais pela altura, 9 centímetros uma caneca mais ou menos. Então eu vou colocar esse adesivo aqui de no máximo o quê? 7 centímetros, 8 centímetros, tá? Então aqui você já pode vir. As arestas, ó, às vezes os elementos do Canva não ficam com as arestas próximas como a gente fez. Essa tava, mas sempre olhe as arestas. Recoloca aqui, posicionamento. Ah, quero duas borboletas dessa. Ctrl C, Ctrl V. Coloca lá do lado. Olha lá, ó, entrou no limite. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o mínimo aí de distância. Vamos voltar lá. Vamos para o elemento gráfico. Tem mais um monte de borboleta. Olha essa borboleta aqui. Vamos lá. Ó, ela tem... Vamos ver o tamanho. Ó, as arestas estão certas, certo? Tudo certinho. Posição. Clique em posição, organizar. Vamos colocar a altura, né? Não estamos vendo uma caneca. Então, se a caneca tem 9 centímetros de altura, eu tenho no máximo aqui, vamos pôr 8 centímetros de... Desculpa, 7 centímetros, né? Que eu tinha colocado. 7 centímetros. Vamos deixar... Tenta manter as imagens com tamanhos iguais para manter essa linha aqui embaixo, para você logo em seguida descer com uma nova linha. Então, tentem ser o mais organizado possível para vocês conseguirem otimizar o máximo possível da sua impressão. Agora vocês podem fazer outras buscas de qualquer coisa que você imagine. Então a gente estava ali, unicórnio, né? Todas essas coisas vai ter elementos muito bonitos que às vezes você nem precisa ir lá na inteligência desenvolver. Tem coisa linda, ó, aqui, ó. Eu quero isso aqui. E aqui, ó, olha essa imagem que legal. Ela tem por isso que é legal o fundo amarelo. Porque eu sei, ó, essa imagem ela tem esse recorte, vai ficar assim no DTF, certo? Vai dar todo esse aspecto que você tá vendo aqui nessa imagem, vai ficar no DTF.
Posição, altura, quero mais uma caneca. 7 centímetros. Coloca aqui, ó. Você vê que ele coloca, ele trava ali, no que ele se baseou aqui. Vamos ver mais o gatinho, ó. Tem muita coisa original, muita coisa legal aqui. 7 centímetros. Você entende? Então, todas as imagens de 7 centímetros, ó, todas têm o mesmo tamanho, 7 centímetros, mas elas variam porque cada uma tem uma largura diferente, certo? Ó, vamos usar aquela ferramenta. Cheguei aqui no limite. Tá uma distância curta aqui. Tomem cuidado com isso. Posição horizontal. Curta. Dá para recortar? Dá. Você tem esse espaço aqui. Dá para recortar. Mas alerta, né? Alerta para vocês não deixarem próximo demais para não conseguir recortar depois. Então, gente, uma infinidade. O Canva tem muita coisa e aqui já vamos entrar naquele assunto de pago e grátis. Todas as imagens que tiver essa coroazinha aqui, e a hora que você passa o mouse ele vira Pro, tá vendo? Só quem paga. Só para quem é Pro. Então, a partir de R$ 34,90 você já tem acesso a tudo isso aqui. Todas essas imagens. Olha essa imagem que bonitinha. Olha que legal. Posição. Vamos fazer essas aqui agora com 5 centímetros. Aí eu vou fazer uma fileira só de 5 centímetros. Vamos treinar aqui. Vocês vão entender isso porque isso é muito importante. Distância entre aqui, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Setinha para baixo. Coloquei 5, vai dar meio centímetro. Aperto o X aqui em cima e vamos continuar olhando. Agora vamos buscar outra coisa. Não sei, uma coisa mais de menino, então carrinho. Ele entendeu o carrinho de supermercado. Carrinho de criança. Na verdade sou eu que estou fazendo tudo errado, né? Vamos mudar aqui. Eu acho que seria legal eu te apresentar até outra coisa para vocês. Por exemplo, datas comemorativas. Tem coisa pronta aqui, ó. Dia dos Pais que está chegando agora para nós. Dia dos Pais. Muitos elementos do Dia dos Pais para você criar a sua caneca. Ou criar, ou a sua garrafinha, ou o que seja, né? Qual superfície você vai querer desenvolver. Mas olha a quantidade de elementos, de designs prontos que você pode simplesmente pegar esse aqui, ó, Super Daddy, colocar aqui, posição 5 centímetros, que seja. Isso vai depender muito da onde você vai colar. Colocou junto, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E assim você vai. Quero fazer agora uma folha só de coisa do Dia dos Pais. Abre uma nova folha aqui, só elementos do Dia dos Pais. Olha isso. Gravar, tudo com fundo transparente. Vocês estão vendo que o fundo está transparente. Certo? A gente consegue identificar isso porque nós trocamos a cor do fundo. Tá? Mais elementos aqui, gravata. Tá? Bom, estou mostrando elementos. Agora vamos para um próximo passo que é acrescentar texto. Isso que é legal. Eu posso eu mesmo desenvolver o adesivo com os elementos do Canva, com texto, com criatividade, você consegue desenvolver seu próprio adesivo para caneca. Tá? Então vamos dizer que aqui eu quero. Aí eu vou orientar assim: vou criar um novo design. Abre uma folha aqui embaixo, começa a trabalhar numa folha livre, né? Não com os elementos aqui que você está montando. Então você vai organizando: essa folha eu já fechei. Deixa ela aqui para cima, abre uma nova. Essa folha eu estou ainda desenvolvendo, deixa ela para depois. Essa aqui, aí você abre uma folha aqui só para às vezes desenvolver designs. Então vamos lá, quero essa gravata. E aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui na barra lateral e vai clicar em texto. Aí aqui vai abrir a caixa de texto que você pode mexer num monte de coisa. Então, o cabeçalho. Vamos usar isso aqui, que é uma letra maior. Vamos colocar Dia dos Pais. Certo? Coloco aqui. E aí vem a chave também da personalização. Aqui que tá a mina de ouro, gente. Aqui é a mina de ouro. Aqui você faz as coisas para as pessoas. As pessoas amam coisas que são delas, únicas. Coisa personalizada, com o nome dela. Um exemplo disso, por exemplo, a Coca-Cola agora acabou de lançar
as latinhas que vão com o nome. Recorde de vendas, porque as pessoas gostam de ter coisa com o nome dela, personalizado dela. Então, vocês compreendem a força e a potência que o DTF, que os adesivos conseguem trazer na personalização de diversos itens, tá? Então, aqui você pode, depois que você pegar uma prática, você pode começar a vender canecas e né, com produtos personalizados com o nome das pessoas. Ah, Feliz Dia dos Pais. Você pode fazer outras coisas, né? Você participa, sei lá, o seu filho está na escolinha e aí a escola no fim do ano quer fazer uma homenagem. Você pode oferecer o design para a escola, dizendo, ó, eu consigo fazer os adesivos, fazer caneca, e aí você vai ter o conhecimento para desenvolver o seu próprio design e criar os adesivos, já sabe, tem todos os canais para fazer tudo certo e mandar para a gente imprimir e você vai receber aí na sua casa, certo? Então, trabalhe com as ferramentas de texto, tá? Aqui, aí, sempre quando você quer editar um elemento, clica nele. Vamos num aspecto aqui que vai ser importante para vocês entenderem quando você vai criando mais de um elemento e depois você precisa unir todos eles para a gente definir o tamanho. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Dia dos Pais, né? E essa gravata. Um exemplo bem simples. Então, eu posso aqui, se eu quiser, mudar tipo de letra, eles têm uma infinidade de letras, você pode escrever o nome da letra aqui, certo? Aqui, se você ver aqui na barra de baixo, você consegue tipos de letra, então manuscrito, corporativo, letreiro, título, bom, aqui é vocês brincarem para ver qual a letra que mais se adequa ao tipo de arte que você quer. Tamanho da letra, você pode aumentar, você pode diminuir, certo? Pode ir criando todos os elementos. Aí aqui você tem efeitos, onde você pode colocar contorno, onde você pode colocar sombreado. Agora toma cuidado, lembra que eu falei lá atrás, deixa eu voltar lá, em efeitos. Cuidado com essas artes onde tem esses esfumaçados, ó, tá vendo? Essa aqui, neon. Isso aqui não fica legal no DTF, não fica bom. Então, sempre as bordas têm que ser muito bem delimitadas para o DTF ficar legal, tá bom? Então, escolhe o que você quer de efeito. Tem várias coisas que você pode fazer, ó, curvar o texto, ó. Você pode curvar o texto. Não vou abordar muito isso, não é o objetivo do vídeo. Tem bastante gente que ensina, né, ferramentas do Canva para você ir se desenvolvendo mais, tá? Mas o meu objetivo aqui é mostrar as possibilidades e quais são as limitações que a gente tem que trabalhar para trabalhar com o DTF, para você ter o adesivo perfeito no final. Então, quando você tem mais de um elemento, tá vendo que são dois elementos? E a gente quer colocar, ele é uma imagem que você quer única, né? Você precisa unir essas duas imagens e determinar o tamanho. Como é que eu faço isso? Você vai selecionar, segura o mouse e seleciona as duas, certo? Você vai abrir essa caixa aqui em cima, você põe em agrupar. Então, olha lá o que ele faz. Ele agrupa os dois elementos e torna um único elemento. A partir daqui, eu posso vir aqui e colocar a altura que eu quiser, 7 centímetros, e pronto. Organizo no meu design e recomeço. Certo, gente? Olha que incrível as possibilidades do que você pode fazer. Muitas possibilidades de criar coisas muito legais. Vocês desenvolverem, olha, imagina, olha que imagem bonita, de alta qualidade. Eu tô ensinando isso para vocês para que o resultado final fique legal, certo? Para que vocês recebam um produto final incrível, para depois vocês criarem um produto incrível. E aí o cliente vai ficar, o cliente de vocês, para quem vocês vão ofertar isso, vão ficar malucos com a sua capacidade de personalização, entende? Então você vai criar o que ele quer. Você pode criar um projeto para alguém. Então eu vou fazer o aniversário da minha filha. Ah, o que você quer? Como é que você quer que eu faça? Você vem aqui no Canva, cria tudo isso, utiliza as técnicas que eu ensinei para vocês, fecha esse arquivo de impressão para nós, manda e você vai receber na sua casa, para você personalizar os seus itens. Pessoal, eu já adiantei um pouquinho e coloquei essas duas imagens para a gente discutir algumas coisas é, sobre o trabalho final, caso a gente não faça essa edição, tá? Lembra dessa imagem que a gente criou, dessa capivara, que eu falei assim, ó, nem sempre a inteligência ela traz com fundo transparente. Aqui está muito evidente uma imagem com fundo transparente, certo? E uma
desculpa, sem o fundo transparente, né? Com essa caixa em volta. E essa aqui com o fundo totalmente transparente. A gente consegue ver muito bem a definição. Como é que eu resolvo isso no Canva? Agora é aquela questão de novo. Só o plano Premium vai habilitar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta automática do Canva de remoção de fundo, que é uma ferramenta incrível, muito, muito boa mesmo. Então, ela compreende muito bem as imagens, principalmente as imagens criadas por inteligência, e ela consegue trabalhar muito bem. Então, se você conseguir ter o plano pago, é muito interessante porque você, de forma muito rápida, resolve esses problemas de imagem. Agora, não vou ter possibilidade de ter o plano pago, aí você tenta resolver essa imagem lá na inteligência, como eu ensinei, tentando forçar ela a tirar o fundo para chegar aqui já certa a imagem, tá bom? Então, como é que funciona essa ferramenta? Você vai vir clicar no elemento que você quer tirar o fundo, vai clicar em editar e você vai clicar em remover o fundo. Simples assim. Ela vai fazer um trabalho e plim, olha lá. Muito bom, mas nem sempre fica tão bom, tá? Aqui, por exemplo, você vê, ó, aqui teve uma parte da imagem que ela conseguiu tirar, certo? E aqui não. Aqui ela entendeu que era uma continuidade do desenho. Então, cada desenho pode se comportar diferente. Alguns, na hora que você vai retirar o fundo, não ficam tão bons. Esse programa não consegue. Isso depende muito da complexidade da imagem, certo? E a capacidade do programa entender o que é o fundo e não é. Então, muitas vezes, se você está com dificuldade lá na inteligência de receber o arquivo já sem fundo, pede para ele colocar o fundo branco. O fundo branco ajuda muito a inteligência, no momento que você for utilizar essa ferramenta, ajuda muito ela a compreender o que é o fundo e o que é a imagem, tá? Mas eu acredito que isso não vai durar muito tempo e a inteligência vai conseguir sempre entregar assim, transparente, tá? Agora vamos abordar, eu vou tirar essa imagem daqui, acho que vocês chegaram, compreenderam, né? Então vamos trazer essa aqui, que eu queria até dar uma discutida sobre essa imagem que a gente fez em aquarela. Vamos deixar ela maior, que nós vamos discutir uma coisa. Principalmente quando formam imagens de aquarela, ele cria esses efeitos que são muito bonitos, certo? Você entende que aqui tem um verde que vem descendo numa certa transparência aqui, tá vendo? Então eu quero discutir um pouquinho sobre isso, porque infelizmente o DTF não consegue fazer essa transparência aqui, certo? As imagens precisam ter uma cor sólida. Por quê? Quando a gente vai imprimir o adesivo, ele imprime em três camadas principais. A primeira camada é uma camada de tinta branca que serve como um fundo para a imagem, como uma base do adesivo. Além dela deixar o adesivo mais vibrante, né, porque ela cria um fundo sólido e branco, ela também dá sustentação para o adesivo, ela é uma base também física. Então, por esse motivo, que a impressora faz essa camada de branco básica inicial, que isso aqui não funciona, porque vai ficar branco. Na verdade, ele vai ficar um fundo branco com um cinza mais claro, tá? Só que às vezes você quer o efeito totalmente transparente que não vai ocorrer no DTF, tá? Depois que o DTF joga a camada de branco, aí depois ele vem com a cor da imagem, ele vem com a tinta colorida. Pinta todo lá. Mais para frente vocês vão ver vídeos a gente mostrando como é a impressão. E como camada final, ele vai colocar uma camada de verniz. Então ela recebe três camadas. Vem o branco por baixo, vem a tinta colorida e por cima vem o verniz, selando o adesivo. E o verniz é que torna ele impermeável, que você pode colar em caneca, você pode colar em garrafa, tá? Então isso é muito importante vocês entenderem porque às vezes você estava imaginando um efeito que você está vendo aqui, mas ele na realidade não vai acontecer, tá? Isso aqui é só um exemplo, mas qualquer exemplo que mostre essa transparência vai acontecer isso, tá? Outra dica, e isso aqui também é bem importante para vocês entenderem que algumas imagens, como a da capivara, você vê que aqui ele colocou um bigode dela até muito bem feito, olha que legal. Mas o DTF,
ele não se comporta muito bem em partes muito pequenas, como esses filetes aqui, tá vendo? Muito pequeno, muito fino, sabe? Sem pouca. Você não consegue delimitar muito bem a borda. Então, o que que acontece na impressão? Ele joga uma camada de branco, como eu falei anteriormente, e ela acaba se tornando um pouco mais visível. Então, muitas vezes você vai ver no adesivo, em vez de estar um bigode preto, pode estar um bigode branco, porque ele jogou a camada de branco por baixo, o branco muitas vezes prevalece, e aí não fica tão legal. Então, cuidado no DTF, e aí vou entrar em qualquer tipo de arte que você fizer com a gente. Elementos abaixo de 1 centímetro, certo? Então, elementos que tenham menos de 1 centímetro, a gente já começa a ter alguns tipos de problema na impressão, porque o DTF não consegue muito ser tão preciso em elementos muito pequenos. Agora, por isso que eu digo, tenta trazer imagens sempre com as margens muito bem delimitadas. Isso aqui vai dar certo? Vai ficar legal esse adesivo aqui. Mas ele vai perder um pouquinho esse efeito transparente e ele pode aparecer um pouquinho de branco entre o adesivo, tá? Então, eu acho que essa é uma parte técnica bem importante que você deve prestar atenção quando for adicionar um design no seu arquivo de impressão, porque com o tempo vocês vão pegando mais experiência, vocês vão recebendo as impressões, vocês vão vendo como é que ficou o resultado final, e aí você vai, volta aqui no curso que você vai ver, o Felipe falou sobre isso mesmo, então eu tenho que melhorar o meu design, deixar a borda mais delimitada, às vezes, muitas vezes retirar essas partes que são muito pequenas, por exemplo, a barba, o bigode, né, dessa capivara, você pode muitas vezes tentar tirar ele, tá? Mas não que isso vá ficar horrível, nossa, vai estragar o adesivo, não. Nas impressões que vocês receberem, vocês vão entender o que acontece, tá? Então, gente, meio que o Canva é isso que eu queria passar para vocês, tá? Então, recapitulando aí, fazer o upload das imagens, organizar elas com as arestas, definir o tamanho, organizar elas na pasta, né, no arquivo de impressão, né, colocar sempre o fundo amarelo ou de uma cor que possa destacar as imagens para você identificar problemas, certo? Então, vocês seguindo esses passos, entendendo sobre o funcionamento da impressão, vocês vão ter adesivos muito legais. Que se você nunca teve experiência em ver o adesivo colado, é muito legal porque ele dá um aspecto de alto relevo. Todo mundo fala isso, nossa, é um adesivo de alto relevo. E realmente, porque quando você cola ele numa xícara, por exemplo, diferente da sublimação, que você não sente no dedo a sublimação, né? Parece a superfície da caneca em si. No DTF não, no DTF você vai sentir um alto relevo você vai passar o dedo e você vai sentir o adesivo, certo? Então isso de certa forma é um diferencial do DTF, torna a superfície que você vai colar muito legal, muito diferente. Parece realmente que alguém foi lá e pintou aquilo, parece que é tinta mesmo. Que na verdade é. Na verdade, o DTF é uma tinta que é secada por luz UV. Então ele joga a tinta e seca, joga a tinta e seca. E aí, com essas camadas que eu acabei de explicar para vocês, ele vai secando todas as camadas e ele vai endurecendo, ele vai criando firmeza a tinta. E aí ele passa para um plástico de transferência onde você consegue transferir ele para a superfície, você consegue retirar o plástico e tá lá a imagem que você queria na superfície que você queria, tá bom? Então assim, vou encerrar aqui o módulo de edição. A gente ainda precisa ver agora o módulo sobre o tamanho dos objetos. A gente aprendeu, eu quero ensinar vocês a medir os objetos. Então a gente vai pegar uma caneca, a gente vai pegar uma garrafinha, a gente vai pegar os objetos mais comuns, onde as pessoas colam o adesivo, e nós vamos fazer esse módulo ensinando como você medir, para a gente chegar aqui e fazer o adesivo exato que eu preciso para colar naquela superfície que eu quero, tá? Então, no próximo módulo nós vamos abordar bastante isso, falando sobre o tamanho dos objetos, como medir e como a gente pode, de forma visual, ver como é que isso fica. Então,
Eu vou ensinar vocês a pegar uma caneca aqui, que a gente pode inclusive achar aqui no Canva, e vamos criar o que a gente chama de mockup, que seria uma foto onde a gente pode ir colocando as imagens, e aí você vê como o trabalho final ficaria numa caneca, por exemplo. Esse é o próximo módulo. Eu espero vocês e vamos com força, vamos continuar, que vocês estão indo bem, aprendendo tudo isso, vocês vão ter um poder gigantesco na mão de fazer dinheiro, de criar coisas, de mudar de vida, certo? Dá para fazer muita coisa, dá para mudar, virar o jogo aí, tá? E eu tô aqui para ajudar vocês. E ao longo do caminho também, quem tiver dúvidas, entre em contato, que eu tô aqui para esclarecer, porque eu quero que vocês fiquem experts para me mandar os melhores arquivos de impressão que eu quero ver, imprimir coisas lindas, coisas bonitas, tá bom? Um abraço, gente, até o próximo módulo.